Olá, estamos retornando aí com o programa Carlos Benincá. Como eu tinha falado que nós íamos ter aqui um economista, ele vai falar sobre economia doméstica, o Hélio Vasconcelos. Obrigado pela sua presença, a ter aceitado o nosso convite, de falar um pouco da administração doméstica, que está difícil, né? Às vezes a pessoa gasta mais do que ganha. Seja bem-vindo no nosso programa. Obrigado, Carlos. É um prazer estar aqui com você nesse programa. É importante, esse assunto é sempre um assunto atual, né? E sempre ele além de ser verdadeiro, ele é importante no sentido que as pessoas comecem a pensar sobre o seu orçamento familiar e como funciona isso na família. É muito importante isso. Que bom que você está aqui para a gente passar umas informações que o pai e a mãe, às vezes, o filho também, né? Com as redes sociais que nós temos hoje, às vezes a pessoa gasta mais do que recebe. Qual é a sua orientação para um pai, para uma mãe, o trabalhador, né? Embora outras classes, né? Com profissões diferentes, qual é a sua sugestão dentro da família, a economia familiar? Então, Carlos, é o seguinte, as famílias precisam, primeiro de tudo, um grande diálogo na família. O casal precisa ter uma grande cumplicidade, sabe? Porque existe renda de duas pessoas e é importante que o casal converse sobre suas rendas e o que está sendo gasto na família. Outro dia eu fui fazer uma consultoria para um casal e eu percebi, olhando suas contas, que ele gastava 55, o casal gastava 55% em despesas com coisas fúteis, sabe? Em lazer. E ali tinha viagens, pizza, restaurante, streamings, coisas que não pode um casal gastar 55% do seu orçamento em lazer. É importante, a vida se faz agora, a gente precisa viver também, aproveitar a vida, mas saber onde está gastando o dinheiro. Muitos casais não fazem a medida, não conseguem medir onde está gastando o seu dinheiro, sabe? Por quê? Uma família, ela, mesmo que a casa esteja fechada, ela tem despesa. O casal já sentou e viu quanto que custa a casa fechada, porque tem água, tem telefone, tem IPTU, tem aluguel, tem N faturas para pagar no final do mês. E isso, o casal estando dentro de casa ou não, essas são as despesas fixas. Muitas vezes o casal não tem a noção de que quanto que é a sua despesa fixa e gasta como se não houvesse amanhã. Então é importante saber medir, ver lá suas despesas fixas, ver sua renda. Eu sempre digo que é importante um casal anualizar a sua renda. Um casal aí, uma renda que tenha R$ 5.000 mês, ele vai ter uma renda de R$ 60.000 ano, entendeu? Então é importante ele sempre anualizar para ele saber medir mais facilmente onde está sendo gasto o seu dinheiro, entendeu? Aí ele vai lá, por exemplo, cartão de crédito. Cartão de crédito é o grande vilão das famílias brasileiras. Hoje em dia, muita gente financia, paga o mínimo. Isso aí é a maior cilada que existe. É a maior taxa de juros bancárias que existe hoje no mundo é no cartão de crédito. Vira uma ciranda, uma coisa, um buraco sem fundo. As pessoas que entram nessa de pagar o mínimo do cartão de crédito, com certeza vão ter grandes problemas ali na frente, com o nível de endividamento que cresce muito, é muito maior, muito grande, sabe? E a renda familiar não consegue acompanhar esse aumento, essa taxa de juros dos cartões de crédito. Então, uma sugestão que eu digo aí para os casais, sentar, ver quanto está sendo gastado. Muitos clientes, muitos casais, eles sentam, conversam e acabam passando a tesoura no cartão de crédito por um período. Às vezes é importante, às vezes dói na carne, mas é importante. Fica lá um mês, dois, sem usar o cartão de crédito, até as economias se equilibrarem. Aí volta a usar novamente, solicita um novo cartão e vida que segue. Mas é importante saber
quanto usar do limite do cartão de crédito e tentar jamais fazer financiamento pelo cartão de crédito. Então essas são as informações, né, que hoje muitas famílias elas estão penando, né, porque só pagando aquele valor, né, e é uma bola de neve, Com, infelizmente. com certeza, vira uma bola de neve e aí vai juntando com outras dívidas, né, as faturas mensais, né, e acaba virando um problema difícil de... Aí suja o nome, o SPC, o nome é muito importante, né? A pessoa fica lá negativada nos órgãos de proteção ao crédito e aí não consegue crédito e dificulta a vida do casal, entendeu? Então é importante cuidar do seu nome, cuidar do seu CPF, entendeu? Cuidar para que ele não entre nessa ciranda, cuidar para que ele não seja negativado nos órgãos de proteção ao crédito, para que ele tenha sempre crédito, porque uma hora ou outra ele precisa fazer uma reforma, vem um filho, ou comprar um carro e tal, ele precisa saber quanto que ele pode buscar de crédito nos bancos, né? E aí ele tendo o nome limpo é muito mais fácil, né? Com certeza, hoje o CPF é a identificação do indivíduo, né? Se não tiver o CPF numa situação positiva, ele não consegue comprar nada. Não, realmente isso aí, e como eu falei no início, sobre a cumplicidade do casal, tem um ditado que diz que quando uma mão junta e a outra espalha, não chega a lugar nenhum. Então, às vezes, e muitas vezes, num relacionamento tem um dos cônjuges que guarda, sabe cuidar do dinheiro, e outro gasta como se não houvesse amanhã. Isso é, até na Bíblia tem isso, do filho pródigo. Tem pessoas, são jeitos das pessoas verem o mundo. Tem umas que não se preocupam com amanhã, é natural das pessoas, entendeu? Mas não de todas, de algumas pessoas. Então, se no relacionamento você percebe que o seu cônjuge é uma dessas pessoas que não está preocupado com amanhã, com as dívidas e tal, é bom vocês sentarem e conversarem, porque vai ter não só problemas financeiros, vai ter problemas de relacionamento, inclusive da continuidade do casamento, entendeu? Então é um problema muito importante essa questão do dinheiro na vida do casal. É uma das questões, existem muitas questões no relacionamento, mas o ser humano ainda é a medida de todas as coisas. Enquanto as pessoas colocarem toda a sua força, toda a sua energia, todo o seu entendimento na outra pessoa, no ser humano, as coisas tendem a melhorar sempre. Agora, se ela foca nas coisas materiais, carro, viagem e tal, que são coisas passageiras, né? Aí não, o futuro não é incerto, vamos dizer assim. Que bacana, são as informações, né, que o telespectador, às vezes, ele não tem essa informação, né, Hélio? Porque é importante. Isso que você está colocando aqui no nosso programa, falando sobre a economia doméstica, que realmente a pessoa tem que prezar o nome dela, né, e continuar fazendo aquilo que deve ser feito, né? Carlos, uma coisa que eu percebi assim na minha vida profissional, mais de 30 anos de sistema financeiro, que muitas vezes o casal não conhecia direito, não conhecia o seu cônjuge, sabe? Então vinha um separado do outro e confessavam coisas diferentes, né? Eh, até muitas vezes tentava esconder do cônjuge a sua renda, as suas despesas. Isso é muito ruim num relacionamento, sabe? Isso atrapalha muito o relacionamento, Uhum. né? E a vida financeira do casal também, entendeu? Então é importante pensar nisso, pensar na... Então, os segredos, né? Cuidar, ver quanto que você ganha, onde você está gastando, qual o percentual dessas suas dívidas, né? Quanto você está usando do teu cartão, quanto você está gastando de juros por mês. Isso aí é uma coisa muito importante. O ideal é você fugir de juros, seja de cheque especial, de conta especial, de cartão de crédito, enfim, na atraso em alguma fatura. Fugir dos juros.
tentar sempre fugir dos juros, porque esse é um grande problema, sabe? Que atrapalha a vida do casal é pagar juros. Então, se o casal tem essa visão de que ele pode gastar somente aquilo que ele ganha e tem uma visão de como gastar esse dinheiro, saber onde está gastando o dinheiro e gastar de uma maneira assim adequada, inteligente, racional, tudo vai melhorar no casamento. Olá, seja bem-vindo, ex-vereador de Curitiba, Ezequias Barros. Tem bastante assunto aí para conversar hoje, né? Verdade. Do seu Carlos. trabalho, do seu mandato e na Coab também que está surgindo novos projetos aí do prefeito Eduardo Pimentel. Verdade. Prazer estar aqui com vocês. Olá, prazer muito grande estar aqui, né? Eu estou ficando freguês do seu programa, né? Estou aqui toda semana, né? É um prazer muito grande. É um trabalho que a gente teve, você estava junto, Carlos, sabe? Você só não teve, acho que no primeiro ano, né, do meu primeiro mandato, depois você estava junto desde 2018, você já estava junto, né? E a gente trabalhou bastante. Você era o cara que mais trabalhava aqui na região, né? O pessoal deve estar com saudade de você aqui no bairro, né? Fizemos muita coisa aqui, né? Você sabe, foram muitas ruas que nós conseguimos, com aquela conversa com o prefeito, com o secretário de obras, muita coisa a gente trouxe para o Novo Mundo, para o Bairro Novo, para o Tatuquara, para ali perto da Avenida Brasília, para cima, para baixo, Xaxim, Boqueirão. Lá em Santa Felicidade, algumas ruas que a gente conseguiu lá também, né? Inclusive, mesmo não estando vereador, a gente está conseguindo aí um recurso estadual para fazer algumas ruas na cidade, né? Conseguimos aí numa conversa com o secretário da CECID, um recurso razoável. Vamos fazer aí umas 7, 8 ruas, 5 vai ser aqui no Novo Mundo. Vamos melhorar aí algumas ruas que a gente está precisando. Então, a gente não estou como vereador, mas a gente, graças a Deus, a gente deixou algumas amizades boas e que a gente consegue trazer alguns recursos, porque todo recurso é importante, né? Até fui falar com o prefeito, mas daí, vai fazer? Ele falou, claro que vamos fazer. Poxa vida, né? Difícil é ter dinheiro. Tem dinheiro, a gente vai fazer. Então, é muito interessante a gente poder estar junto. Estou lá na Coab, dentro do governo do prefeito Eduardo Pimentel. A Coab, você me perguntou da Coab, eu já falei no outro programa, Coab tem feito um trabalho muito bom, muito importante, né, na cidade de Curitiba, não só na questão da casa nova, do apartamento novo, mas também na questão da regularização fundiária. Equipe grande trabalhando fortemente para que a gente volte a ter um número grande de regularização fundiária. Um grupo ali dos articuladores, um grupo de 8 pessoas ali trabalhando isso diariamente. O trabalho desse grupo é voltado para a regularização fundiária. E uma coisa que o prefeito fez também foi, junto com a Coab, montar um grupo com as secretarias para acontecer, porque a regularização fundiária ficava muito ao cargo da Coab, como se a Coab fosse a dona de todo o problema, porque é um grande problema para a cidade. Você ter uma área que ela não está regularizada, o cidadão não tem o seu endereço, não tem o número da sua casa, a rua às vezes ela está precária, às vezes é dentro de uma área particular, na maioria é área particular, o município não pode atuar, então tem lá um buraco, fica difícil de lá arrumar. Você sabe que isso tudo é complicado. Quando se trata de área particular, o governo tem algumas dificuldades de entrar nessa área e apenas de problemas jurídicos para o município se ele for lá e resolver o problema. A não ser em casos realmente de defesa civil, e quando há essas necessidades, o município acaba atuando, como no Parolim, como em outros lugares da cidade, né? Quando tem problemas mais graves, enchentes, essa coisa toda, a cidade tem que ser cuidada, né? Mas a pessoa quer ser, né? O brasileiro gosta, né? Eu falei gosta esses dias, né? E até me corrigiram. O brasileiro, um sonho dele é ter o documento do seu imóvel, né? Ele ter ali como diria, ter o papel, né? O papel com o nome dele. Então essa é uma das prerrogativas da Coab. A Coab é quem tem essa prerrogativa de fazer regularização fundiária na cidade e que nesse mandato do prefeito Eduardo, está se buscando fazer o maior número possível de regularização fundiária e dessa forma entregar documento para as pessoas, documento de propriedade.
Um assunto que a gente é questionado na rua, as informações, o senhor como ex-vereador de Curitiba, qual é a sua opinião para o telespectador que está com um problema muito sério dos moradores de rua? Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, esse é um problema, eu entendo, talvez você não entenda, como eu entendo, né, que é um problema gravíssimo, né, mas eu entendo muito mais como muita coisa espiritual no Brasil, né? Há uma coisa espiritual para mim, né? As pessoas começam a viver na rua. Primeiro que por que que ela não quer sair da rua? Ela não quer sair da rua porque ela, primeiro, não paga nada, né? As pessoas acabam ajudando. O brasileiro é ser bom, né? A gente não consegue ver o cara. Eu, por exemplo, a pessoa chega pra mim e fala assim: ó, eu tô com fome. Eu já passei fome. Cara, do negócio de comer do lixo. Então eu sei o que é fome. Então quando você vê alguém que fala assim, eu tô com fome, cara, eu olho um cara com uma placa na mão lá, fome. Cara, isso me dá, é como se eu levasse um soco na boca do estômago. Então é muito difícil. Mas existe, Carlos, além da questão social, e aí nós entramos para as drogas, bebidas e outras coisas mais, né? Que a gente poderia colocar aqui, que é algo que para mim é espiritual, né? Quando você consegue libertar essa pessoa disso, da droga, quando você leva ela para um grupo que está caminhando, de busca esse lado espiritual da pessoa, e ela se levanta disso, a gente tem inúmeros casos, né, de que a pessoa saiu das drogas, saiu da rua, recuperou sua casa, por isso eu falo que boa parte dela é espiritual. Tem gente que está na rua porque quer, você vai achar um número muito pequeno. E aí se a gente entra para o lado espiritual, e aí já que eu estou falando espiritual, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Foi o que Jesus falou, né? João 10:10 diz, ó, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Esse é o papel do diabo, né? Então, mas por que que Deus não faz nada? Mas Deus nos dá a escolha. E aí muitas das pessoas estão ali por escolha. Outras estão ali pela questão da família. A gente vê meninas, mulheres na rua que foram estupradas, mexeram nelas e elas estão vivendo essa vida que não querem viver isso, mas se sentiram diminuída, né? E a promiscuidade também, né? Tem tantas outras coisas, mas para mim o grande mote dessa questão da rua, boa parte dela é espiritual, né? Existe uma coisa também de um lado que não quer tirar essas pessoas da rua, elas querem que essas pessoas fiquem na rua, né? A gente tem um lado meio que obscuro da política que quer essas pessoas na rua. Elas querem, né? Quanto maior isso, o número na rua, né? São os motivos que elas têm para poder continuar na política. Infelizmente, é assim que como a pobreza, né? Quantas pessoas, governos que disseram, olha, se a gente acabar com a pobreza, nós vamos acabar com o nosso voto. Então, o tamanho, olha só, na cabeça da pessoa, o que nós devíamos pensar era acabar com a pobreza, né? Acabar com a pobreza, não só com a pobreza de não ter o que comer, mas a pobreza interna da pessoa, né? A grande questão de você a gente tira muitas vezes a pessoa, e a Coab faz muito isso, não sei se vocês vão entender, tira a pessoa da condição de morador de uma favela, mas não consegue tirar a favela de dentro dela. Ela vai para essa nova área, para uma nova casa, para um novo apartamento, e ela quer levar toda aquela bagagem, toda aquela sujeira, ela quer levar para aquele novo lugar. Então, tirar a pessoa, né, e isso é espiritual para mim. Isso é espiritual. A pessoa aprendeu a morar naquela situação e ela quer continuar daquele jeito, né? Mesmo indo morar numa condição melhor, uma casa construída e tudo mais, ela não ela quer, parece que carregar aquilo para a vida dela. Não sei se eu fui claro aqui, né? Fui extenso também, a gente acaba falando de muita coisa. Mas é isso. Meu entendimento é que boa parte de tudo isso que a gente está vivendo no Brasil, né? Tanto de miséria, drogas, pessoas na rua. Porque aí você fala assim, mas antigamente fala assim, o camarada está na rua porque não tem emprego. Meu amigo, o que mais tem é emprego. Não tem quem está disposto a trabalhar, né? Mas talvez por isso também muita gente recebe ajuda na rua, né? Por que o cara vai trabalhar para ganhar R$100 se na rua ele consegue juntar 150 no dia?
Então ele fala, não, vou ficar na boa aqui, não vou trabalhar de servente, pedreiro, negócio com esse calor aí, meu, tem que pensar. Aí o cara pensa, né? E às vezes a vida dele também está reduzida a um corote de bebida, que é, sei lá, R$ 10, ele consegue sobreviver. E aí vai virando a vida. Que bacana, que bacana. Eu agradeço aí a sua participação e no ano que vem a gente pode estar junto aqui novamente apresentando esse programa, né, Carlos Benincá, no Canal 5 da Claro, né? E nas redes sociais você poderá acompanhar a gente sobre essa entrevista do que o ex-vereador de Curitiba colocou aqui, falando para você, telespectador. Olá, estamos retornando aí com o programa Carlos Benincá, né? A presença do Hélio Vasconcelos, economista, ele vai falar sobre economia doméstica. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa, obrigado por ter aceito o nosso convite para falar um pouquinho mais, que hoje a economia doméstica está, né? Tem que usar um pouco mais de jogo de cintura e você vai passar para o nosso telespectador aí uma informação que vem ajudar, né, na economia doméstica. Muito bem, muito obrigado, Carlos. Obrigado por estar aqui novamente. Agradeço a oportunidade. Então, a continuidade da nossa conversa é de que sempre existe um planejamento sobre onde gastar, como gastar o dinheiro, sabe? Uma coisa que eu vejo muito sim em mercados, as pessoas chegam no mercado e vão comprar qualquer produto e elas olham o preço. Às vezes o mesmo produto está em embalagens diferentes, com pesos diferentes, e as pessoas olham só o valor e não veem o peso. E elas não fazem o cálculo da medida de quanto custa o quilo, ou a unidade, ou o metro. E isso é importante saber, que muitas vezes a embalagem menor, o preço menor, você está pagando bem mais caro do que aquela outra embalagem, que o preço lá na etiqueta é maior. E para verificar essa questão do peso e do preço de um produto, é muito fácil. Você usa o seu celular, tem uma calculadora nele, você pega o valor do produto e divide pelo peso. E o resultado é quanto custa o quilo daquele produto. Então, se você começa a guardar na cabeça que o quilo dos alimentos, principalmente, que você repete essa compra, você começa a ter uma noção de quanto você pode pagar em cada produto, entendeu? Então, não só olhar o preço da etiqueta, mas saber o preço do quilo, da unidade, fazer esse cálculo. Isso é importante. É uma continha simples, fácil de fazer e vai somando com outras coisas, né? Em casa, a luz que se apaga não se paga, tem alguns ditados assim, né? Então, coisas pequenas assim que vão somando e no final dá um grande resultado. Claro, existem as pessoas que são muito seguras do dinheiro, né? E aí acabam não vivendo a vida. A vida só existe uma. A ideia da poupança é que você vai guardar o dinheiro hoje para gastar melhor lá no futuro. Mas muitas vezes o futuro não chega. Então é importante você também saber usar o momento que você está vivendo e viver bem, sabe? Não assim deixar de viver apenas em função do dinheiro. O dinheiro é importante. É importante principalmente para o futuro, mas não deixar de gastar uma coisa em função de uma coisa que lá na frente pode não acontecer, entendeu? E nós que estamos nas vésperas natalina, final de ano, qual é a sua sugestão, qual é o conselho que você pode dar para as famílias, né, com a entrada do 13º, para elas terem assim, um Natal bom, um final de ano bom, né, uma entrada de ano novo bom? Qual é a tua sugestão, qual é o conselho que você passaria ao nosso telespectador? Uma pergunta importante. Eu diria assim, se você recebeu o 13º e está sobrando, e você tem uma dívida que está pagando juro, eu te digo que é melhor pagar aquela dívida do que você aumentar as suas despesas de finais de ano, sabe? Fazer uma coisa mais simples e fugir das dívidas. Você vai começar o ano melhor, você vai ter uma paz interior melhor por ter quitado uma dívida, e isso não tem preço, né? A paz não tem preço.
Então, acho que é melhor do que você pensar em festa, e praia e gastos festivos, né? E aumentar ainda mais o teu endividamento. Se você tem a possibilidade de quitar alguma dívida, faça. E eu diria que esse é o primeiro caminho. Claro que se sobrar, a família, como eu falei, né, anteriormente, as pessoas são importantes. São mais importantes que as coisas. As coisas o tempo acaba destruindo, né? A traça e a ferrugem comem, né? As pessoas são eternas. Que bacana, que bacana. São informações importantes que a gente sempre vai procurar trazer profissionais, pessoas que entendam no assunto. E o nosso programa, a linha dele é essa, que você saiba essas informações que às vezes você não sabe. E vindo aqui um especialista, um economista, passando essa informação, com bastante eu fico contente de ouvir o que ele está explicando, colocando até para mim, né? São exemplos, né, que a gente procura no dia a dia, né, querer economizar e às vezes não dá. E vocês, como economista, né, eu acho que passa alguma coisa na cabeça de vocês, né, que uns ganham um salário mínimo, se eles usarem bem esse dinheiro, né, às vezes precisa comprar remédio, precisa comprar um monte de coisa, e é pouco. Qual é a tua sugestão, essa pessoa que é aposentada e recebe esse valor aí de um salário mínimo? Em relação a onde ele gastar esse 13º, é isso? Ele ir no mercado, às vezes, compra coisa supérflua, né? Isso é importante, porque às vezes chega lá e porque é época de final de ano, tem alguns produtos específicos de final de ano. Por exemplo, panetone. Em alguns estados do Brasil não se fabrica panetone. Curitiba já tem um sistema de ter o ano inteiro, mas tem alguns produtos que são exclusivos de final de ano. E a pessoa vai lá e compra um monte daquele produto. Não estou dizendo que não é para comprar exclusivamente um produto, mas coisas específicas de final de ano, sabe? Então vai lá e gasta muito naquilo ali e acaba onerando, aumentando ainda mais suas despesas, sabe? Então eu diria assim, ó, ter cuidado na hora de comprar, sabe? Pensar que é um mês igual aos outros, que vai ter janeiro, que vem. Aí logo após janeiro vem as contas de colégio, PTU, ali aqueles 3 primeiros meses, são 3 primeiros meses difíceis, né, para pagar todas as contas, então pensar também sempre no futuro. Antes de gastar, pensar lá na frente. Que bom, né? Obrigado pela tua presença aqui, né? E nos próximos programas, quem sabe, você estará aqui, vai trazer mais informações para o nosso telespectador. Então, muito obrigado, Carlos Benica, obrigado aí pela oportunidade, por esse momento aqui importante e um momento que é importante as famílias pensarem sobre esse assunto, e te agradeço e voltaremos mais vezes. Sempre que me convidar, estarei disponível. Com muito certeza. Obrigado. No próximo programa, com certeza, a gente vai conversar mais a respeito aí da economia doméstica. Ok, obrigado. Até a próxima.